A liturgia desse dia nos exorta a vivermos uma fé que não silencia diante dos problemas que nós percebemos, que dialoga com Deus, como fez Abacuque, que incentiva também os outros, mesmo nós passando pelo sofrimento, como fez São Paulo a Timóteo, na segunda leitura, que não fecha o coração, como nos exorta o salmista no Salmo 94, e que reza em meio aos percalços da vida, as contrariedades e sofrimentos, reza como foi feito no Evangelho diante de Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Pois bem, o justo viverá pela fé. Os discípulos pedem no Evangelho de hoje, Lucas 17:5, Senhor, aumenta a nossa fé. É algo que nós nunca devemos esquecer de pedir ao Senhor todos os dias, saindo para o trabalho, realizando nossos projetos. Senhor, aumenta a nossa fé, porque senão nós não vamos ter a força para levar a cruz no dia a dia. Na primeira leitura de hoje, o profeta Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, ousa questionar Deus. A primeira leitura do profeta Abacuque é profundamente humana. Nós percebemos que os profetas assim não vivem nas alturas, mas são humanos. Eles têm sentimentos, eles têm questionamentos, passam por dificuldades, assim como nós passamos. O texto de hoje é Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e seguintes. E assim, o profeta Abacuque, ele pergunta para Deus: Senhor, até quando clamareis sem me atenderes? Por que me fazes ver a iniquidade? O profeta percebe, como muitos de nós, uma demora de Deus. Às vezes também achamos que diante do sofrimento, das injustiças que acontecem, Deus está demorando. Mas será se é isso mesmo? Essa aparente demora, às vezes, é para o nosso crescimento espiritual. Nem tudo para Maria foi claro diante da cruz, embora ela fosse imaculada, embora ela não tivesse pecado algum. Nem tudo para São José foi claro. Nem tudo para São Francisco foi claro. Houve momentos para eles de tensão na sua história, em que eles eles precisaram manter a sua fé, mesmo quando tudo parecia escuro. Quantos de nós também já gritamos isso diante da dor, da injustiça, da violência, como Abacuque gritou, né? Senhor, até quando clamarei? Por que me fazes ver a iniquidade? A fé expressa assim o sofrimento do povo diante do mal que cresce, enquanto Deus, ele aparentemente estava ausente. Mas nunca esqueçamos aquilo que nós dizemos na Santa Missa, não é? Quando o sacerdote, o bispo, o diácono dizem: o Senhor esteja convosco. Como resposta, Ele está no meio de nós. Deus responde, e a sua resposta é um convite à confiança. A visão tem seu tempo, diz Deus para Abacuque. A visão, ela tem um tempo determinado, tem prazo de validade. Se tardar, espera. Deus está exortando Abacuque a esperança, a confiar. Virá com certeza, o justo viverá por sua fé. A fé espera e a fé resiste diante do sofrimento, meu irmão, minha irmã. Deus não promete uma solução imediata, mágica. Ele não explica o sofrimento com fórmulas fáceis. Deus nos convida a perseverar, a não desistir.
Fé, percebemos que não é apenas acreditar em doutrinas frias, como se essa doutrina não tocasse na nossa vida. As pessoas vivem práticas religiosas, mas quando chega a hora da confiança, perseverança, parece que aquela prática não atinge a sua ação. Toda doutrina deve estar relacionada à nossa vida, senão cairíamos no pecado dos fariseus, que faziam as coisas no templo, na religião, mas esse fazer, essa ação deles não estava ligada à vida. Quando nós nos confessamos, por exemplo, é justamente para termos a confiança em Deus, porque agir no sofrimento com o pecado se torna algo insuportável. Quando buscamos ir à missa aos domingos, não é só para bater ponto, é para ter a força de Deus que justamente vem de modo especial na Eucaristia. E assim vai. Toda e qualquer prática religiosa deve alimentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. O salmo de hoje nos fala justamente: não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus diante da cruz, das dificuldades. Estamos com o nosso coração fechado, lembremos que Deus é mais. Deus é maior que os nossos sofrimentos. Deus é maior do que estamos passando, um luto, uma depressão, ansiedade, um esgotamento profissional. Deus nos fala hoje por meio da sua palavra: não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi hoje a voz de Deus. Paulo, ele, mesmo passando pelo sofrimento, sabemos que Paulo foi preso, foi torturado. Paulo diz nas suas cartas aos Coríntios, que naufragou, que foi flagelado. Mas mesmo assim, Paulo, ele exorta a Timóteo, seu irmão na fé, a reavivar o dom de Deus que ele recebeu. Reaviva o dom de Deus que recebeste. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Esse trecho de hoje, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 seguintes. São Paulo exorta a Timóteo a reavivar o dom. Todos nós batizados temos a força de Deus. Não estamos sozinhos. Não podemos dizer que estamos abandonados. Reavivar o dom de Deus que nós recebemos no batismo é justamente não viver ali uma vida de desânimo. Busquemos a confissão, porque isso nos ajuda. Busquemos a oração do texto, do rosário, o jejum, a meditação da palavra, a Santa Missa. Isso é a forma concreta. Preciso dizer, como reavivar de forma concreta? É o dom de Deus que nós recebemos, praticando essas formas que estão ao nosso alcance. Hoje as pessoas acham que tudo está na internet, toda resposta está na internet. Não, tem coisas essenciais que estão fora da internet, coisas substanciosas. Vá à missa, busque a confissão, vai assistir à missa pela internet, participe na igreja presencialmente. Ninguém pode comungar pela internet, ninguém se confessa pela internet. Busque o padre, busque a meditação na palavra de Deus, busque fazer o jejum, busque rezar o rosário. Isso nos dá uma grande força espiritual, o dom da fortaleza, né? Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, nos dons do Espírito Santo. Amor, nos diz Santo Agostinho, o amor é a medida de todas as coisas. Quando, não o amor das novelas, do mundo, das séries não cristãs, mas quando o amor de Deus, que move nosso coração, podemos fazer tudo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, diz São Paulo.
nas suas cartas. E o Evangelho é justamente essa prece: Senhor, aumenta a nossa fé. É dito hoje para Jesus, no seu Evangelho, Lucas capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E outro dia alguém me questionou, né? Assim como Abacuque, que questionou a Deus, alguém me perguntou. No Evangelho é dito que basta bater a porta, buscar e achareis, pedir-vos será dado. Mas eu rezei por uma situação e não recebi de Deus. E era uma situação forte. Então, às vezes precisamos entender que nem tudo que nós pedimos convém. Às vezes uma situação que a pessoa está enferma e até ela vem falecer. Se ela faleceu não é porque Deus é mau. Precisamos entender uma coisa muito básica com respeito à vida natural, né, das pessoas. E às vezes aquele momento de oração, de vigílias que a família fez vai servir de conversão. Também para a conversão daquela pessoa que estava doente, mas para aqueles que estavam vivos, fazendo aquelas orações. Lembremos que o próprio Jesus entregou por amor a nós o seu Filho na cruz. E às vezes quando nós passamos pelo luto que Nossa Senhora também passou, esteve firme de pé diante da cruz de seu Filho, que o próprio Jesus também passou, chorou a morte de seu amigo Lázaro. Quando passamos por uma experiência assim, achamos que Deus é injusto, que Deus não nos ama, que Deus está distante. Abacuque teve essa experiência, né? Achando que Deus estava longe. Deus exortou Abacuque e nos exorta hoje a esperar, a confiar, a ver com as lentes de Deus os acontecimentos da vida. Não ter ódio de Deus, porque isso seria um grande pecado. E se alguém teve, se você que está me ouvindo agora teve esse ódio de Deus, sentimentos, pensamentos de desespero, busque a confissão, busque a misericórdia. Não fique mais guardando essa ferida, essa chaga. Busque imediatamente, se possível hoje. Não fique mais com esses sentimentos, esses pensamentos contra a misericórdia, contra Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, somos exortados a crescer em fé. A fé como a de Abacuque, que mesmo diante da violência, escolhe confiar. Fé como a de Paulo, que encoraja no sofrimento. Fé como a dos discípulos, que reconhecem precisamos de mais fé. Fé como a do servo do Evangelho, que simplesmente faz o que deve ser feito com amor. No final do Evangelho de hoje, Lucas 17:10, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. E não ficar fazendo igual menino ruim, né? Que fica perguntando para o pai, para a mãe, por que isso, por que aquilo. A mãe e o pai pedem para lavar um copo, por quê? Por quê? Né? Pede para ajudar a fazer, lavar um prato, por quê? Por quê? Às vezes nós somos assim, crianças birrentas diante de Deus. Ficamos questionando tudo, pelo amor de Deus. Quem está em estado de graça pela confissão, reza, não faz isso não. E se está acontecendo com a gente, vamos diretamente para esses meios que eu já apresentei aqui, nessa meditação, nessa homilia de hoje. E reze comigo: Senhor, aumenta a nossa fé. Coloque aqui nos comentários deste vídeo, você que chegou até aqui. Senhor, aumenta a nossa fé. Oremos, dá-nos, Senhor, um coração confiante, mesmo quando não entendemos teus caminhos, teus desígnios. Ensina-nos a esperar com paciência e a servir com humildade.
Reaviva em nós o dom do Teu Espírito que fortalece e consola. Que como justos possamos viver cada dia sustentados pela fé. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, nesse dia, te dando todo o dom da fé diante das dúvidas, diante dos sofrimentos, diante das preocupações. Que a fé possa ser essa luz, a fé possa unida à esperança e ao amor te levar cada vez mais para Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Coragem.